Elas riram quando viram a idosa entrar no banco com aquela sacola de feira desbotada. Patrícia cutucou Vanessa, apontando discretamente para os sapatos gastos da senhora, enquanto sussurravam algo entre sorrisos maliciosos. A mulher de cabelos grisalhos fingiu não perceber, mantendo a dignidade enquanto caminhava até o balcão. Ela não imaginava que aquele dia mudaria tudo, que sua simples visita exporia o lado mais cruel daquele lugar, e que em poucas horas todos ali descobririam quem ela realmente era. Helena Santos tinha 68 anos e uma postura digna que nenhuma roupa simples conseguia esconder. Seu vestido floral, embora limpo e bem passado, era claramente antigo. Os sapatos gastos faziam um leve barulho no piso de mármore. Ela segurou firme a alça da bolsa puída e caminhou até a recepção. Atrás do balcão, duas funcionárias conversavam animadamente sobre planos para o fim de semana. Patrícia, a mais alta, tinha unhas perfeitamente decoradas que ela admirava enquanto falava. Vanessa, sua colega, mexia no celular sem disfarce. "Com licença", Helena disse com voz suave. As duas continuaram conversando como se nada tivesse acontecido. "Com licença", Helena repetiu, um pouco mais alto. Patrícia ergueu os olhos com uma expressão de fastio profundo. Seu olhar percorreu Helena da cabeça aos pés, parando nos sapatos gastos. Um sorriso de canto de boca apareceu em seu rosto. "Pois não?", ela disse, sem esconder o desdém na voz. "Preciso resolver um problema na minha conta. Tem quase 3 semanas que tento ligar, mas ninguém atende. Vieram cobranças que não reconheço e..." "A senha", Patrícia interrompeu, estendendo a mão sem olhar para Helena. Helena entregou o pequeno papel com o número. Patrícia digitou com má vontade, fazendo cara de tédio a cada tecla pressionada. "Sente ali e aguarde", ela disse, apontando vagamente para os bancos na lateral. "Alguém vai te chamar. Mas quanto tempo mais ou menos?" "Aguarde ser chamada", Patrícia cortou, já voltando a atenção para o celular. Helena caminhou até os bancos. Sentou-se com cuidado, colocando a sacola no colo. Ao seu redor, o banco fervilhava com clientes. Executivos de terno eram atendidos rapidamente. Mulheres bem vestidas entravam direto nas salas VIP. Ninguém mais esperava nos bancos além dela e de um senhor idoso no canto. 15 minutos se passaram. Depois, 30. Helena olhava para o painel eletrônico, mas sua senha nunca aparecia. Ela viu pelo menos 10 pessoas chegarem depois dela e serem atendidas primeiro. 1 hora se passou. Patrícia e Vanessa agora riam alto de alguma coisa no celular. De vez em quando, uma delas erguia os olhos na direção de Helena e sussurrava algo para a outra. Mais risos abafados. Helena sentiu o peso do desrespeito, mas manteve a calma. Ela conhecia bem aquele tipo de comportamento. Havia enfrentado situações assim a vida toda. A diferença é que hoje, pela primeira vez em muito tempo, ela não precisaria engolir calada. Mais meia hora se arrastou. O banco começou a esvaziar. O movimento do meio da tarde diminuiu. Helena continuava ali, segurando sua sacola, observando funcionárias que evitavam seu olhar. Durante esse tempo, ela viu a cena se repetir várias vezes. Um homem de terno chegava. Era recebido com sorrisos largos. Uma mulher com bolsa de grife entrava. Seguia direto para uma sala privativa. Até mesmo jovens descolados, claramente sem a urgência que Helena tinha, eram atendidos com presteza. Ela observou Patrícia atender um rapaz que chegou há menos de 10 minutos. A funcionária sorria, fazia piadas, facilitava tudo. O contraste era gritante, doloroso, proposital. Helena puxou da bolsa uma garrafinha de água morna. Bebeu um gole. Suas pernas começavam a formigar de tanto tempo sentada no banco duro. Ela tinha artrose no joelho esquerdo, algo que vinha piorando nos últimos meses. Mas não reclamaria. Não daria a elas essa satisfação. Um casal de meia-idade entrou no banco. A mulher olhou para Helena com uma expressão que misturava pena e constrangimento.
Ela claramente percebia o que estava acontecendo. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas o marido a puxou pelo braço, sussurrando que não se metesse. Helena deu um leve sorriso para a mulher. Um sorriso que dizia, está tudo bem, eu aguento, mas por dentro registrava mais um detalhe, mais uma testemunha silenciosa da injustiça. Finalmente, ela se levantou e caminhou de volta ao balcão. Desculpe incomodar, Helena disse com educação. Faz quase 2 horas que estou esperando. Patrícia nem levantou os olhos do computador. Já disse para aguardar. Helena respirou fundo. Voltou para o banco. A sacola de feira parecia mais pesada agora. Não pelo peso real, mas pelo peso da humilhação que tentavam fazê-la carregar. O que Patrícia e Vanessa não sabiam era que Helena não estava ali por acaso. Aquela visita tinha um propósito muito específico, e as próximas horas revelariam o quão grave foi o erro delas. Mas por enquanto, Helena apenas esperava, observava. Tomava nota mental de cada detalhe, cada olhar de desprezo, cada risada maldosa. O relógio na parede continuava seu movimento implacável, e a tempestade estava apenas começando. Desculpe incomodar novamente, Helena disse mantendo o tom respeitoso. Já estou esperando há quase 2 horas. Minha senha ainda não foi chamada. Patrícia nem ergueu os olhos. Já falei para aguardar. Eu entendo, mas vim de longe e preciso resolver isso hoje. As cobranças estão... Todo mundo aqui tem pressa. Vanessa interrompeu, finalmente largando o celular. A senhora acha que é especial? Helena piscou, surpresa com a rispidez. Não, eu só... Então volta para o banco e espera. Patrícia completou, agora com irritação clara na voz. Ou vai embora e resolve outro dia. Patrícia... Vanessa disse alto o suficiente para Helena ouvir perfeitamente. Você viu que a vovó veio da feira direto? Olha a sacolinha. As duas trocaram olhares e riram baixinho. Helena sentiu o rosto queimar. Não de vergonha, mas de uma raiva controlada que ela aprendeu a dominar ao longo de décadas. Respirou fundo. Eu vou esperar o tempo que for necessário, ela disse calmamente. Mas quero que fique registrado que estou sendo destratada sem motivo. Registrado onde, minha senhora? Patrícia perguntou com falsa inocência. Ninguém está destratando ninguém. A gente só pediu para esperar. Por 2 horas, enquanto dezenas de pessoas que chegaram depois foram atendidas. Helena respondeu, mantendo a voz firme. Elas tinham hora marcada. Vanessa mentiu descaradamente. Um executivo que esperava alguns metros atrás franziu a testa. Ele tinha acabado de chegar, sem hora marcada, e já estava sendo chamado. A mentira era óbvia. Entendo. Helena disse simplesmente. Ela voltou para o banco, mas dessa vez escolheu um assento mais próximo do balcão. Queria que elas soubessem que não seria intimidada. A sacola de feira descansou ao seu lado. Dentro havia 3 chuchus, um maço de coentro e 2 tomates. Sua compra da manhã, antes de vir ao banco. Patrícia olhou para Vanessa e revirou os olhos teatralmente. Inacreditável, ela murmurou, mas alto o suficiente. Fica aí sentada que nem uma estátua. Deve não ter o que fazer em casa. Vanessa respondeu no mesmo tom. Aposentada, né? O dia inteiro livre. Pois é, e escolhe justamente a hora do almoço para aparecer. Helena fechou os olhos por um momento. Contou até 10 mentalmente. Sua mãe, que já havia partido há 15 anos, costumava dizer: Filha, tem gente que só se sente grande quando tenta fazer os outros se sentirem pequenos. Ela nunca esqueceu essas palavras. O relógio na parede marcava 13h20 da tarde. Mais clientes entravam e saíam. O banco nunca parava completamente. Helena observou uma senhora elegante, talvez alguns anos mais nova que ela, entrar carregando sacolas de loja de departamento. Patrícia praticamente saltou do balcão para atendê-la. Boa tarde. Como posso ajudar?
O contraste no tom de voz era chocante. A senhora resolveu seu problema em menos de 10 minutos. Saiu satisfeita, agradecendo efusivamente. Helena continuava esperando. Às 3h40, um segurança do banco passou por perto. Era um homem negro, por volta dos 50 anos, com postura militar. Ele olhou para Helena, depois para o balcão, e algo em sua expressão mudou. Caminhou até ela. "A senhora está bem?" Ele perguntou baixinho. "Faz tempo que está esperando?" "Quase 3 horas", Helena respondeu com um sorriso cansado. O segurança apertou os lábios. Olhou para Patrícia e Vanessa com reprovação clara. "Vou ver o que posso fazer." Ele caminhou até o balcão. "Patrícia, aquela senhora ali está esperando desde quando?" "Desde que chegou", ela respondeu com indiferença. "Mas tem muita gente na frente. Não tem ninguém esperando além dela", o segurança disse, apontando para os bancos vazios. "Ah, então ela vai ser chamada logo." Patrícia deu de ombros. O segurança ia dizer algo, mas um supervisor passou chamando por ele. Ele lançou um último olhar de desculpas para Helena e se afastou. Vanessa esperou ele sair de vista. "Agora até o segurança está sendo porta-voz", ela comentou azeda. "Daqui a pouco vai querer fazer o trabalho da gente." "Deixa ele." Patrícia riu. "Ele que se preocupe com assalto, não com vovó da feira." As duas acharam graça. Helena mordeu o lábio inferior. Cada palavra era como um alfinete. Pequeno, mas que furava fundo. Ela podia sentir os olhares de outros funcionários que passavam. Alguns pareciam constrangidos. Outros simplesmente ignoravam, preferindo não se envolver. Às 4 horas, a agência estava ainda mais vazia. Era o fim do expediente se aproximando. Helena viu funcionários começarem a organizar suas estações de trabalho. Alguns já olhavam para o relógio contando os minutos. Patrícia bocejou exageradamente. "Mas que dia cansativo", ela disse para Vanessa. "Mal posso esperar para ir embora." "Eu também. Tenho salão marcado às 5h30. "Ah, você vai fazer as unhas? Que linda! Eu vou direto para happy hour." Elas conversavam como se Helena não existisse. Como se não houvesse uma senhora idosa esperando há mais de 3 horas para resolver um problema simples. Helena olhou para a bolsa. Dentro, além da carteira, havia um celular. Um aparelho simples, mas funcional. Ela pensou em pegá-lo, mas ainda não era a hora. De repente, a porta de vidro se abriu e entrou uma jovem apressada, claramente atrasada. Ela foi direto ao balcão de senhas, pegou uma ficha e mal teve tempo de sentar quando foi chamada. Helena observou tudo em silêncio. A gota d'água veio quando um homem bem vestido entrou reclamando alto ao telefone sobre um problema no cartão. Patrícia praticamente correu para atendê-lo, deixando tudo de lado. O homem foi resolvido em questão de minutos, saindo satisfeito. 4h30 da tarde. Helena finalmente se levantou novamente. Suas pernas protestaram. A artrose doía mais agora. Ela caminhou devagar até o balcão, segurando firme na alça da bolsa. "Senhorita Patrícia", ela disse calmamente. "São quase 4h30. Vim aqui ao 12h15. Preciso que alguém me atenda." Patrícia suspirou dramaticamente. "Minha senhora, quantas vezes preciso repetir? Espere ser chamada." "Ninguém vai me chamar", Helena disse, ainda calma. "A gente sabe disso." "Como assim a gente sabe disso?" Vanessa se intrometeu ofendida. "Está insinuando o quê?" "Estou dizendo que estou sendo deliberadamente ignorada." "Ah, agora virou perseguição?" Patrícia deu uma risada seca. "A senhora está se achando muito importante." "Não estou me achando nada", Helena respondeu. "Só quero o mesmo respeito que vi vocês darem para todos os outros clientes." "Olha", Patrícia se inclinou sobre o balcão com expressão dura. "Eu não sei de onde a senhora veio, mas aqui a gente tem regras. Se não gosta, procura outro banco." "Eu sou cliente aqui há mais de 20 anos", Helena disse.
Então deveria saber como as coisas funcionam. Um silêncio pesado caiu. Outros 2 funcionários que estavam perto pararam o que faziam, claramente desconfortáveis com a cena. Helena respirou fundo. Está bem, ela disse. Vou aguardar mais um pouco. Mas quando virou para voltar ao banco, Vanessa não conseguiu segurar a língua. Patrícia, aposto que ela nem tem dinheiro nessa conta, ela disse, não tão baixo quanto imaginava. Gente assim vem só para reclamar. Algo mudou nos olhos de Helena. Ainda de costas, ela parou. Virou-se lentamente, e pela primeira vez desde que chegou, seu olhar não era mais apenas digno. Era de quem tinha um trunfo na manga e estava prestes a usá-lo. O silêncio que se instalou no banco era denso. Helena permaneceu parada, olhando fixamente para Vanessa. A funcionária, percebendo que havia sido ouvida, tentou disfarçar. O quê? Vanessa disse com falsa inocência. Eu não falei nada. Falou sim, Helena respondeu calmamente. E eu ouvi perfeitamente. Patrícia bufou impaciente. Olha, já chega de drama. A senhora quer ser atendida ou não? Quero, Helena disse. É exatamente por isso que estou aqui há mais de 4 horas. 4 horas? Uma voz masculina soou atrás de Helena. Ela se virou. Um homem de terno cinza e gravata azul se aproximava com passos largos. Tinha por volta de 40 anos, cabelo engomado e uma expressão que tentava demonstrar autoridade. Era Ricardo Mendes, gerente operacional da agência. Algum problema aqui? Ele perguntou, olhando de Helena para as funcionárias. Patrícia imediatamente mudou a postura. Endireitou-se, ajeitou o blazer. Nenhum problema, Sr. Ricardo. A senhora está aguardando atendimento. Há 4 horas? Ele repetiu, franzindo a testa. Não são 4 horas. Vanessa mentiu rapidamente. Ela chegou faz 1 hora no máximo. Helena abriu a bolsa e tirou o comprovante de senha. Estendeu-o para Ricardo. 12:17, ela disse, apontando para o horário impresso. São 4 horas e 28 minutos, para ser exata. Ricardo pegou o papel. Olhou para o relógio na parede. Seu rosto se fechou. Patrícia, isso é verdade? Senhor Ricardo, a gente estava com muito movimento. Patrícia começou a se justificar. E ela não tinha hora marcada, então? Metade das pessoas que vocês atenderam também não tinham. Helena interrompeu suavemente. Eu vi. Ricardo respirou fundo. Parecia genuinamente incomodado com a situação. Por um breve momento, Helena pensou que finalmente teria justiça. A senhora pode me acompanhar, por favor? Ele disse, indicando uma mesa lateral. Vamos resolver isso agora. Helena seguiu-o até a mesa. Sentou-se na cadeira de atendimento. Ricardo acomodou-se do outro lado, ligando o computador. Seu documento, por favor. Helena entregou a carteira de identidade. Ricardo digitou os dados, seus dedos voando sobre o teclado. A tela refletia em seus óculos. Conta antiga, ele murmurou. 2003. Nossa, mais de 20 anos mesmo. 22, Helena corrigiu. Ricardo continuou digitando. Sua expressão mudou ligeiramente. Ele clicou em algumas telas, voltou, verificou de novo. Algo chamou sua atenção. A senhora trabalha com o quê? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Atualmente sou aposentada, Helena respondeu. Mas trabalhei muitos anos como auxiliar administrativa. Entendo, Ricardo disse, mas seu tom havia esfriado. Ele olhou para o extrato na tela. A conta de Helena tinha um saldo modesto. Nada que chamasse atenção. Nenhum investimento robusto. Nenhuma movimentação significativa. E foi nesse momento que Ricardo tomou sua decisão. Sobre as cobranças que a senhora mencionou, ele começou, mudando completamente a energia. São taxas de manutenção padrão. Está tudo correto. Mas eu nunca paguei essas taxas antes, Helena protestou, e não recebi nenhum aviso sobre mudança. Foi enviado por e-mail.
Ricardo disse mecanicamente. A senhora deve ter perdido. Eu não tenho e-mail cadastrado nessa conta. Então foi por carta. Também não recebi nenhuma carta. Ricardo suspirou, como se estivesse perdendo a paciência com uma criança teimosa. Senhora Helena, as políticas do banco mudaram. Essas taxas são legítimas. Se não concorda, pode encerrar a conta. Helena piscou, incrédula. Esperei 4h30 para ouvir isso. A senhora esperou porque não tinha agendamento. Ricardo respondeu friamente. E porque chegou em horário de movimento. Mas várias pessoas sem agendamento foram atendidas na minha frente. Pessoas com situações mais urgentes. E como vocês sabiam que eram mais urgentes se nem perguntaram qual era meu problema? Ricardo fechou a tela do computador com um clique definitivo. Olha, senhora Helena, vou ser franco com a senhora. Entendo que está insatisfeita, mas o banco tem protocolos. As meninas ali, ele acenou para Patrícia e Vanessa, estavam apenas seguindo as regras. Regras que incluem fazer comentários maldosos sobre clientes? Helena perguntou, mantendo a voz baixa, mas firme. Comentários? Ricardo fingiu surpresa. Que comentários? Elas zombaram da minha sacola de feira. Insinuaram que não tenho o que fazer. Disseram que gente como eu vem só para reclamar. Ricardo deu um sorrisinho condescendente. Senhora, com todo respeito, acho que está interpretando mal. As meninas são profissionais. Talvez a senhora tenha ouvido errado ou... Eu não ouvi errado, Helena disse. E pela primeira vez, sua voz subiu ligeiramente de tom. E não estou inventando nada. Não estou dizendo que está inventando. Ricardo recuou, usando aquele tom que usamos com pessoas que consideramos irracionais. Só acho que houve um mal-entendido. Helena olhou nos olhos dele, viu o que precisava ver. Ele não estava ali para ajudar. Estava ali para proteger suas funcionárias e se livrar de uma cliente que ele considerava sem importância. Entendo, ela disse. Então você está dizendo que não houve desrespeito nenhum? Exatamente, Ricardo disse, aliviado por ela parecer aceitar. Foi apenas um dia movimentado e talvez alguns... Quero falar com alguém da diretoria. Helena interrompeu. O sorriso de Ricardo congelou. Desculpe. Eu disse que quero falar com alguém da diretoria do banco. Ricardo deu uma risada curta, sem humor. A senhora quer falar com a diretoria por causa de uma espera? Não, Helena disse calmamente. Quero falar com a diretoria por causa de discriminação, desrespeito sistemático e pela forma como esse banco trata clientes que vocês consideram menos importantes. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Olha aqui, ele disse, perdendo a compostura. A senhora está exagerando muito. Discriminação é uma acusação séria. E verdadeira, Helena respondeu. A senhora esperou porque o banco estava cheio. Ponto final. Não tem nada de discriminação nisso. O banco não estava cheio quando eu cheguei. E vi com meus próprios olhos pessoas sendo atendidas na minha frente. Isso não prova nada. Prova que vocês escolhem quem atender baseado em aparência. Ricardo se levantou bruscamente. A cadeira rangeu. A senhora sabe o que é? Eu tentei ser educado. Tentei resolver de forma amigável, mas se quer mesmo levar isso adiante, fique à vontade. Só aviso que vai perder seu tempo. A diretoria vai dizer exatamente o que eu estou dizendo. Talvez, Helena disse, permanecendo sentada, calma como um lago. Ou talvez não. A senhora nem tem acesso à diretoria, Ricardo disse com desprezo mal disfarçado. Acha que eles vão receber todo cliente insatisfeito que aparece? Então como eu faço para falar com eles? Deixa um protocolo escrito que eventualmente alguém entra em contato em uns 15, 20 dias. 20 dias. Isso, se tiver sorte. Helena assentiu lentamente. Abriu a bolsa novamente. Dessa vez, pegou o celular. Um aparelho simples, com tela pequena, mas que funcionava perfeitamente. Tudo bem, ela disse. Então vou usar outro método.
Ricardo franziu a testa. Que método? Vou ligar diretamente. Ele soltou uma gargalhada sincera. Ligar? A senhora tem o telefone pessoal da diretoria? Tenho, Helena respondeu, olhando para ele sem piscar. A risada de Ricardo diminuiu, mas não morreu. Claro que tem, ele disse com sarcasmo. E eu sou amigo do presidente do banco. Patrícia e Vanessa, que observavam de longe, começaram a rir também. Outros funcionários que estavam perto trocaram olhares divertidos. A vovó está pistola. Vanessa sussurrou, mas não tão baixo. Vai ligar para a diretoria. Patrícia completou debochada. Do telefone de botão dela. Mais risadas abafadas. Helena permaneceu impassível. Desbloqueou o celular com calma. Abriu a lista de contatos. Seus dedos, que há pouco tremiam levemente, agora estavam firmes. Ricardo cruzou os braços, ainda sorrindo. Pode ligar, ele disse. Vou adorar ouvir essa conversa. Helena encontrou o contato que procurava. Um nome simples, sem sobrenome. Apenas Mari Trabalho. Ela tocou na tela. O telefone começou a chamar. E o sorriso de Ricardo começou, muito lentamente, a desaparecer. O tom de chamada ecoava no silêncio tenso que se instalou. Uma vez, 2 vezes, 3. Ricardo mantinha os braços cruzados, mas seu sorriso já não era tão seguro. Havia algo na postura de Helena, na forma como ela segurava o telefone, que não combinava com a imagem de uma senhora confusa fazendo uma ligação inútil. Na 4ª chamada, alguém atendeu. Mãe! Uma voz feminina, clara e preocupada, saiu do alto-falante. Helena tinha colocado no viva voz. O banco inteiro pareceu sugar o ar. Oi, filha! Helena disse. E pela primeira vez, sua voz carregava um peso diferente. Não era mais a voz paciente da cliente destratada. Era a voz de uma mãe. Desculpa ligar no celular do trabalho. Imagina, pode ligar sempre. A voz respondeu com carinho genuíno. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Ricardo piscou várias vezes. Patrícia e Vanessa se aproximaram discretamente, tentando ouvir melhor. Estou bem, não se preocupe, Helena disse. Mas preciso de um favor. Qualquer coisa, mãe, fala. Estou aqui na agência 047, no centro. Vim resolver um problema na minha conta e... Bem, está complicado. Houve uma pausa do outro lado. Quando a voz voltou, o tom havia mudado completamente. Complicado como? Estou esperando há mais de 4h30. Fui destratada pelas funcionárias do atendimento. E agora o gerente... Helena olhou diretamente para Ricardo. Está dizendo que não houve desrespeito nenhum. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Deixa eu ver se entendi. A voz disse, agora com uma frieza cortante. Você está na agência 047 há mais de 4 horas, esperando atendimento e sendo destratada? Isso mesmo. E o gerente está aí? Está na minha frente. Ricardo sentiu um fio gelado descer pela espinha. Algo estava muito errado. A forma como aquela mulher falava, a autoridade na voz, o tom de quem estava acostumada a resolver problemas. Mãe, me passa ele. Helena estendeu o telefone para Ricardo. Ela quer falar com você. Ricardo olhou para o aparelho como se fosse uma cobra. Suas mãos suaram instantaneamente. Quem é? Minha filha, Helena disse simplesmente. Mas, ela é... Atende, Helena insistiu, aproximando o telefone. Com mãos trêmulas, Ricardo pegou o celular. Levou até o ouvido, desligando o viva-voz. Alô? O que quer que tenha sido dito do outro lado fez o rosto de Ricardo perder toda a cor. Seus olhos se arregalaram. A mão livre foi até a gravata, afrouxando-a nervosamente. Sim, senhora, ele murmurou. Eu não sabia que... Mas palavras do outro lado.
Ricardo começou a suar visivelmente. Claro, imediatamente. Sim, sem falta. Pode deixar. Ele devolveu o telefone para Helena com a mão tremendo. Sua filha... ela é... executiva. Helena completou calmamente. Trabalha no setor bancário. Ricardo passou a mão pelo rosto. Patrícia e Vanessa observavam, pálidas, pressentindo o desastre. Helena voltou ao telefone. Filha, obrigada. Mãe, você fica aí. Não sai daí. Eu estou chegando. Não precisa se incomodar, eu só queria... Eu estou indo. A voz cortou firme. 20 minutos no máximo. A ligação foi encerrada. Helena guardou o telefone na bolsa com calma. Olhou para Ricardo, que parecia estar tendo dificuldade para respirar. Ela está vindo para cá, Helena disse. Nós, vamos resolver tudo agora. Ricardo gaguejou. Imediatamente. Patrícia! Vanessa! As duas praticamente correram até eles. Sim, senhor Ricardo. Patrícia disse, a prepotência de antes completamente evaporada. Resolvam o problema da dona Helena. Agora. Mas qual é o problema exatamente? Vanessa perguntou, a voz fina. As cobranças indevidas que ela mencionou. Ricardo disse, a testa brilhando de suor. Cancelam tudo, estornam tudo. Façam o que for necessário. Patrícia olhou para Helena com uma expressão que misturava medo e algo parecido com raiva contida. Claro, senhor Ricardo. Vou verificar agora mesmo. Ela voltou correndo para seu posto. Os dedos voavam sobre o teclado, muito mais rápido do que haviam se movido o dia inteiro. Ricardo permaneceu ali, de pé, sem saber o que fazer com as mãos. Ajeitava a gravata, passava a mão no cabelo, olhava para o relógio. Dona Helena, ele começou, a voz pastosa, Olha, se houve algum mal-entendido... Não houve mal-entendido, Helena disse suavemente. Houve desrespeito, proposital e cruel. Eu vou apurar tudo. Pode ter certeza. Você não precisa apurar nada. Você estava aqui, você viu. Você escolheu tomar o lado delas. Ricardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Outros funcionários do banco agora observavam a cena com atenção. Corriam rumores em voz baixa. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos percebiam que era grave. O segurança que havia tentado ajudar Helena mais cedo voltou. Olhou para a cena e franziu a testa. Tá tudo bem aqui? Ele perguntou. Tudo ótimo, Sebastião. Ricardo respondeu rápido demais. Só resolvendo um probleminha. Sebastião olhou para Helena. Ela deu um pequeno sorriso para ele. Um sorriso que dizia, agora vai. 5 minutos depois, Patrícia voltou com papéis impressos. Dona Helena, ela disse, e o tratamento agora era completamente diferente. Encontrei as cobranças. Realmente houve um erro no sistema. Já cancelei tudo e estornei os valores. A senhora vai receber de volta nos próximos 2 dias úteis. Ela estendeu os papéis com as 2 mãos como uma oferenda. Helena pegou os documentos, examinou-os calmamente. Obrigada, ela disse. Viu como foi fácil? Bastava um pouco de boa vontade. Patrícia forçou um sorriso que mais parecia uma careta. Sinto muito pela espera. Pela espera, Helena repetiu. Só pela espera. Patrícia ficou vermelha. E por qualquer inconveniente. Inconveniente. Helena deixou a palavra pairar no ar. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Ricardo olhou para o relógio, depois para a porta. Seus olhos carregavam pânico puro. Ele sabia que em alguns minutos alguém muito importante atravessaria aquela porta. E ele, que havia passado os últimos 30 minutos menosprezando e destratando a mãe dessa pessoa, estava completamente exposto. Dona Helena, ele tentou novamente. A senhora gostaria de um café? Uma água? Não, obrigada. Talvez sentar em uma sala mais confortável enquanto... Vou esperar aqui mesmo.
Helena cortou. Minha filha disse para eu não sair. Então vou ficar exatamente onde estou. Ela sentou-se novamente no banco duro. Colocou a sacola de feira ao lado. Cruzou as mãos sobre o colo e esperou. Ricardo tentou voltar para sua mesa, mas não conseguiu se concentrar em nada. A cada minuto olhava para a porta. Patrícia e Vanessa sussurravam entre si, pálidas. O clima no banco havia mudado completamente. 10 minutos se passaram como 10 horas, 15 minutos. Então, aos 18 minutos exatos desde a ligação, 3 carros escuros pararam em frente ao banco. Não era o estacionamento normal. Pararam mesmo em frente, nas vagas proibidas, com aquela naturalidade de quem nunca se preocupou com multas. Ricardo viu pela vidraça. Seu coração despencou. Uma mulher saiu do carro do meio, vestido executivo impecável, postura ereta, cabelos presos em um coque elegante, óculos escuros mesmo sem sol forte. Ela caminhava como quem estava acostumada a ter portas abertas à sua frente. 2 pessoas a acompanhavam. Um homem de terno carregando uma pasta executiva. Uma mulher mais jovem com tablet na mão. Os seguranças da porta se aprumaram instintivamente. A mulher tirou os óculos e entrou no banco. O salão inteiro pareceu congelar, porque todo funcionário daquela agência sabia quem ela era. Mariana Oliveira, CEO regional da instituição, a mulher que comandava mais de 200 agências. E ela caminhava em linha reta, direto para Helena. Mariana Oliveira atravessou o banco com passos firmes. Seus saltos altos ecoavam no piso de mármore como um metrônomo marcando o fim de uma era. Cada funcionário que ela passava automaticamente se endireitava, abaixava a cabeça em sinal de respeito. Ela não olhava para nenhum deles. Seus olhos estavam fixos em Helena. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Patrícia segurou no balcão para não cambalear. Vanessa estava branca como papel. Quando Mariana chegou a 3 metros de Helena, algo extraordinário aconteceu. A mulher poderosa, a CEO que comandava um império bancário regional, que tinha sob seu comando mais de 5.000 funcionários, que movimentava bilhões em operações, sorriu. Um sorriso suave, cheio de afeto genuíno. Mãe, ela disse, e sua voz perdeu toda a frieza executiva. Helena se levantou. Mariana a envolveu em um abraço apertado, cuidadoso, do tipo que filhas dão em mães que elas protegeriam do mundo inteiro. Minha filha, Helena murmurou, apertando-a de volta. O banco estava em silêncio absoluto. 20, 30 pessoas testemunhavam aquela cena, e cada uma delas sentia o peso da revelação cair como uma bigorna. A idosa que havia sido humilhada, ignorada, zombada por mais de 4 horas. Era a mãe da CEO. Mariana se afastou, mas manteve as mãos nos ombros de Helena. Me conta o que aconteceu, desde o início. Helena respirou fundo. Cheguei ao 12:17. Peguei a senha. Esperei. Ninguém me chamou. Vi dezenas de pessoas que chegaram depois serem atendidas primeiro. Mariana escutava com atenção absoluta. Seu rosto permanecia neutro, mas seus olhos queimavam. Tentei perguntar várias vezes. Helena continuou. As funcionárias me trataram com desdém. Fizeram comentários sobre minha roupa, sobre minha sacola de feira. Disseram que pessoas como eu não têm o que fazer. A mandíbula de Mariana se contraiu. Quem disse isso? Helena apontou discretamente. Patrícia e Vanessa. Mariana virou a cabeça lentamente. Seu olhar caiu sobre as 2 funcionárias como um raio laser. Elas praticamente encolheram. E o gerente? Mariana perguntou. Ele veio depois de 4 horas, Helena disse. No início pensei que fosse ajudar, mas quando viu minha conta, quando percebeu que não tinha investimentos grandes, mudou completamente. Disse que eu estava exagerando. Minimizou tudo. Protegeu as funcionárias. Mariana fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, algo havia mudado. A filha preocupada havia dado lugar à executiva implacável.
Ricardo Mendes, ela chamou. O gerente deu um passo à frente, cambaleante. Sim, senhora Mariana. Você atendeu minha mãe? Eu... Sim, senhora. E qual foi sua conclusão sobre a situação? Ricardo suava copiosamente. Eu achei que tinha sido um mal-entendido. Um mal-entendido. Mariana repetiu, saboreando cada sílaba. Minha mãe espera mais de 4 horas. É sistematicamente ignorada. Houve comentários maldosos sobre sua aparência e você chama isso de mal-entendido? Eu não sabia que ela era... Não sabia que ela era o quê? Mariana cortou, dando um passo à frente. Não sabia que ela era minha mãe? Ou não sabia que ela era um ser humano que merece respeito básico? Ricardo abriu a boca. Fechou. Não havia resposta certa para aquela pergunta. Porque se você só trata bem os clientes quando descobre quem eles conhecem, Mariana continuou, sua voz baixa, mas cortante como lâmina. Então você não entendeu absolutamente nada sobre o que significa trabalhar com pessoas. Ela se virou para Patrícia e Vanessa. Vocês duas. Aqui. Agora. As funcionárias se aproximaram como condenadas caminhando para o cadafalso. Olhem para essa senhora. Mariana ordenou, apontando para Helena. Olhem bem. Elas obedeceram, incapazes de sustentar o olhar. Ela é minha mãe, Mariana disse. Mas não é por isso que merecia respeito. Ela merecia respeito porque é uma cliente. Uma cliente de 22 anos deste banco. Porque é uma pessoa, um ser humano. Mas vocês não viram nada disso, viram? Silêncio. Viram uma senhora idosa com roupa simples e sacola de feira e decidiram que ela não importava. Mariana continuou. Decidiram que podiam humilhá-la, rir dela, fazê-la esperar indefinidamente enquanto atendiam quem vocês julgaram mais importante. Nós não... Patrícia começou. Não mintam, Mariana cortou. Minha mãe não inventa histórias, e pelos rostos de todo mundo aqui, dá para ver que testemunhas não faltam. Ela olhou ao redor. Sebastião, o segurança, acenou levemente com a cabeça. Outros funcionários baixaram os olhos, confirmando silenciosamente. Mariana respirou fundo, controlando a raiva. Vocês sabem o que mais me revolta? Ela perguntou. Não é só o que fizeram com minha mãe. É o que isso revela sobre como vocês tratam todos os outros clientes que não têm ninguém para defendê-los. Quantas outras pessoas já sofreram isso aqui? Quantos outros idosos, trabalhadores humildes, pessoas simples foram destratadas porque vocês julgaram que não eram importantes o suficiente? Ninguém respondeu. Minha mãe veio aqui justamente para isso, Mariana revelou. Ela é o que chamamos de cliente mistério. Visita agências periodicamente para avaliar o atendimento real, não o encenado que fazem quando sabem que estão sendo avaliados. A revelação caiu como uma bomba. Ricardo ficou lívido. E vocês falharam, Mariana disse. Não só falharam, foram além da falha e entraram em território de crueldade deliberada. Ela se virou para o homem que a acompanhava. Roberto, registre tudo. Quero o relatório completo na minha mesa amanhã às 8 da manhã. Mas sim, senhora, ele disse, fazendo anotações no tablet. Mariana voltou sua atenção para Ricardo. Você, como gerente, tinha a responsabilidade de garantir tratamento digno a todos os clientes. Em vez disso, você perpetuou o desrespeito. Escolheu proteger funcionárias que estavam claramente erradas porque olhou para o saldo bancário e decidiu que minha mãe não valia seu tempo. Eu peço desculpas. Ricardo disse, a voz tremendo. Eu não deveria... Suas desculpas não mudam nada, Mariana interrompeu. Desculpas não apagam 4 horas e meia de humilhação. Não compensam a dor de ser tratada como invisível. Ela fez uma pausa. Mas consequências compensam. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Mariana olhou para as 3 pessoas à sua frente. Então olhou para Helena. Mãe, você está bem? Precisa de alguma coisa? Helena balançou a cabeça.
Só quero ir para casa, filha. Então vamos, Mariana disse, pegando a sacola de feira das mãos da mãe. Meu motorista te leva. Ela começou a guiar Helena em direção à saída. Então parou. Virou-se uma última vez. Ah, ela disse, olhando diretamente para Ricardo, Patrícia e Vanessa. Amanhã, às 8 da manhã, os 3 na minha sala, matriz central. E com isso, Mariana Oliveira saiu do banco, acompanhando sua mãe, deixando para trás um silêncio sepulcral e 3 pessoas que sabiam exatamente o que as esperava. A noite foi longa para Ricardo, Patrícia e Vanessa. Nenhum dos 3 conseguiu dormir direito. A convocação ecoava em suas mentes como uma sentença de morte profissional. Às 7h40 da manhã, os 3 se encontraram no saguão da matriz central, um prédio imponente de vidro e aço que abrigava a diretoria executiva. Às 7h55, uma assistente os chamou. A senhora Mariana está esperando. 22º andar, sala 2201. O elevador subiu em silêncio. Quando as portas se abriram no 22º andar, foram recebidos por um corredor largo com paredes brancas. Entrem. A voz de Mariana soou de dentro. A sala era ampla, com uma mesa de reunião oval. Mariana estava de pé ao lado de Roberto, seu assistente, e sentada em uma cadeira confortável, segurando uma xícara de café, Helena. A presença dela ali foi como um soco no estômago dos 3. Sentem-se, Mariana ordenou. Eles obedeceram, escolhendo cadeiras do outro lado da mesa. Esta reunião está sendo gravada e documentada, Mariana disse. Vocês 3 violaram praticamente todos os princípios do nosso código de conduta: discriminação, desrespeito, má-fé no atendimento. Ela puxou papéis de uma pasta. Este é o relatório das últimas 6 visitas de cliente mistério à agência 047. 3 feitas pela minha mãe, 2 por outros avaliadores. Uma por mim mesma há 3 meses, disfarçada. Patrícia arregalou os olhos. Todas documentaram o mesmo padrão. Clientes com aparência simples são sistematicamente destratados. Mariana deslizou os relatórios pela mesa. Leiam. Ricardo pegou um dos documentos. Suas mãos tremiam. Os nomes de Patrícia e Vanessa apareciam em 4 dos 6 relatórios. Vocês 2 têm um histórico consistente de discriminação baseada em aparência, Mariana disse. Ricardo, como gerente, você não só falhou em corrigir esse comportamento, como o endossou. Ontem, quando minha mãe tentou relatar o que estava acontecendo, você minimizou tudo, protegeu suas funcionárias sem investigar. Eu não sabia... Ricardo começou. Não sabia o quê? Não sabia que ela era minha mãe? Mariana interrompeu. A pergunta que importa é... Se ela não fosse minha mãe, você teria feito algo diferente? Silêncio. Vocês só mudaram de atitude quando descobriram quem ela era. Não porque era certo, mas porque era conveniente. Helena tomou um gole de café, observando tudo em silêncio. Minha mãe passou a vida inteira sendo tratada assim. Mariana continuou, sua voz carregando emoção. Limpava escritórios à noite para me sustentar. Foi humilhada em lojas, ignorada em hospitais, tratada como invisível. E quando eu me tornei CEO, prometi a ela que usaria essa posição para mudar isso. Mariana olhou diretamente para os 3. E vocês cuspiram nessa promessa, Patrícia soluçou. Vanessa limpava lágrimas que não paravam. Eu quero pedir desculpas, Patrícia disse entre soluços. Dona Helena, eu não tenho desculpa. Eu fui cruel. Você foi exatamente quem você é. Helena falou pela primeira vez. Quando achamos que ninguém está olhando, mostramos nosso verdadeiro caráter. Eu prometo que vou mudar, Patrícia implorou. Uma chance? Mariana perguntou. Quantas chances você deu para minha mãe ontem? Patrícia não respondeu. Mariana respirou fundo.
Estas são as consequências. Patrícia Santos e Vanessa Costa, vocês estão demitidas por justa causa. Violação do Código de Conduta, discriminação e má-fé no atendimento. Vanessa deixou escapar um gemido. Ricardo Mendes, você está rebaixado. Não é mais gerente. Volta para assistente administrativo, salário ajustado. E vai passar por treinamento obrigatório de atendimento humanizado durante 3 meses. Ricardo ficou branco, mas acenou com a cabeça. Estou implementando um programa em todas as nossas agências, Mariana continuou. Treinamento obrigatório sobre respeito e dignidade. Cliente mistério regular. Avaliação trimestral de qualidade humana, não só de números. Ela fechou a pasta. E a cada trimestre, vou pessoalmente visitar agências aleatórias. Disfarçada. Quero ver como meus funcionários tratam pessoas quando acham que ninguém importante está olhando. Vocês podem se retirar. Os 3 se levantaram. Antes de fechar a porta, Patrícia olhou para trás. Dona Helena, eu sinto muito. De verdade. Helena a olhou por um longo momento. Eu aceito suas desculpas. Mas desculpas não mudam o que você fez. O que você vai fazer daqui para frente é que vai mostrar se você realmente mudou. Patrícia acenou e saiu. A porta se fechou. Mariana se sentou ao lado da mãe. Segurou sua mão. Você acha que fui muito dura? Helena pensou por um momento. Você foi justa, e isso é mais importante do que ser suave. Lá fora, a cidade acordava para mais um dia. Mas dentro daquela sala e em todas as agências, algo havia mudado. A dignidade humana deixou de ser opcional. 3 meses depois, Helena voltou à agência 047. Mas dessa vez, a atmosfera era completamente diferente. A porta giratória se abriu e ela entrou, vestindo o mesmo tipo de roupa simples de sempre. Vestido floral, sapatos confortáveis, uma sacola de feira na mão. Alguns clientes novos não a reconheceram, mas os funcionários antigos, sim. E todos se endireitaram imediatamente. Bom dia, dona Helena, a nova recepcionista disse com um sorriso genuíno. Como posso ajudar? Preciso resolver uma questão na minha conta, Helena respondeu. Claro, por favor, me acompanhe, vou atendê-la pessoalmente. Sem senha, sem espera, apenas respeito. Helena seguiu até uma mesa. A funcionária, uma jovem chamada Júlia, abriu o sistema com eficiência. Pode me contar qual é a questão? Helena explicou um problema simples com um pagamento. Júlia resolveu em menos de 5 minutos, conferindo tudo 2 vezes para garantir que estava correto. Pronto, dona Helena, está tudo resolvido. Alguma outra coisa que eu possa ajudar? Não, obrigada. Você foi muito atenciosa. Júlia sorriu. É meu trabalho. E mais do que isso, é o mínimo que qualquer pessoa merece. Helena assentiu, satisfeita. Levantou-se para sair, mas antes fez uma última observação do ambiente. Notou um senhor idoso sendo atendido com a mesma atenção que ela recebeu. Uma mulher com roupa de trabalho simples conversava animadamente com outro atendente que sorria genuinamente. A mudança era real. Na parede, um quadro novo chamava a atenção. Nele estava escrito em letras douradas: dignidade não tem classe social. Respeito não tem preço. Aqui todo cliente importa. Sebastião, o segurança, se aproximou. Dona Helena, que bom ver a senhora. Oi, Sebastião. Como vão as coisas por aqui? Bem diferentes, ele disse com um sorriso largo. A gente teve treinamento. Aprendeu que segurança também é acolhimento. Agora ajudo os idosos com as portas. Levo cadeira para quem precisa. Virou outra agência. E você gosta dessa mudança? Gosto muito, ele disse sinceramente. Me sinto mais útil e vejo os clientes saindo felizes. Isso não tem preço. Helena sorriu. Tocou o braço dele com carinho. Obrigada, Sebastião, por ter tentado me ajudar naquele dia. Eu queria ter feito mais. Você fez o que podia.
e isso já significava muito. Ela se despediu e caminhou em direção à saída. Mas antes de atravessar a porta, uma voz a chamou. Dona Helena? Ela se virou. Era uma mulher jovem, magra, com uniforme de atendente. Levou um segundo para Helena reconhecer. Patrícia. Mas não era a mesma Patrícia arrogante de 3 meses atrás. Essa tinha olheiras, roupas mais simples, postura diferente. Humilde. Patrícia, Helena disse, surpresa. Eu não esperava ver a senhora aqui. Patrícia disse, nervosa. Estou trabalhando como temporária, meio período. Estou tentando recomeçar. Aqui nessa agência? Não. Patrícia respondeu rápido. Numa lotérica do outro lado da rua. Vi a senhora entrando e... precisei falar com a senhora. Helena esperou. Eu quis dizer que a senhora tinha razão. Patrícia continuou, as palavras saindo rápidas. Sobretudo, nos últimos 3 meses eu tive que procurar emprego. Fui em dezenas de lugares. E sabe quantas vezes eu fui tratada como eu tratei a senhora? Helena não respondeu. Muitas, Patrícia disse, a voz embargada. Muitas vezes. Olharam para mim com desprezo. Me fizeram esperar horas. Riram de mim quando eu saía. E cada vez que isso acontecia, eu lembrava da senhora, do que eu fiz. Lágrimas escorriam pelo rosto de Patrícia. Eu entendi na pele o que significa ser invisível, ser julgada pela aparência, ser tratada como se não importasse. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. E eu só queria dizer que sinto muito, muito mesmo. Não espero que me perdoe, mas precisava que soubesse que eu mudei. De verdade dessa vez. Helena ficou em silêncio por um momento. Estudou o rosto de Patrícia. Viu algo diferente nos olhos dela. Algo que não estava lá antes. Humildade verdadeira. Patrícia, Helena disse suavemente, eu já te perdoei. Perdoei no mesmo dia. Porque guardar mágoa só machuca quem guarda, Patrícia soluçou. Mas perdoar não significa esquecer, Helena continuou. Significa escolher não deixar que aquilo defina quem você é. E pelo que estou vendo, você já escolheu ser diferente. Estou tentando, Patrícia disse. Todo dia, na lotérica, eu trato cada pessoa como se fosse a mais importante. Principalmente os idosos, principalmente quem chega com roupa simples, porque sei que a aparência não diz nada sobre o valor de alguém. Helena deu um passo à frente, colocou a mão no ombro de Patrícia. Então você aprendeu a lição mais importante da vida, ela disse. E isso vale mais do que qualquer cargo ou salário. Patrícia cobriu a mão de Helena com a sua, apertando com gratidão. A senhora é incrível, ela disse. Não sei como consegue ser tão bondosa. Bondade não é fraqueza, Helena respondeu. É força. É escolher ser melhor, mesmo quando o mundo foi pior com você. Elas ficaram assim por mais um momento. Depois Patrícia se afastou, limpando o rosto. Preciso voltar ao trabalho. Obrigada, dona Helena, por tudo. Vai em paz, Patrícia, e continua fazendo diferente. Helena saiu do banco e caminhou pela calçada. O sol da tarde aquecia suavemente. Ela pensou em tudo que havia acontecido, na humilhação, na dor, na justiça, na transformação. Seu telefone tocou. Era Mariana. Oi, mãe, está onde? Acabei de sair da agência 047. Como foi? Diferente. Bom, real. Mariana riu do outro lado. O treinamento está funcionando em todas as agências. Os números de satisfação subiram 40%. E sabe o que é melhor? As reclamações por discriminação caíram para quase 0. Que bom, filha. Foi você quem começou isso, mãe. Sua coragem de não aceitar o desrespeito mudou um sistema inteiro. Helena sorriu. Não foi coragem. Foi apenas a recusa de ser invisível. Pois é a coisa mais corajosa que existe. Elas conversaram mais um pouco sobre trivialidades, sobre jantar no fim de semana,
sobre a novela que Helena estava assistindo, sobre a vida normal de mãe e filha. Quando desligou, Helena olhou para trás uma última vez. A agência 047 continuava ali, mas não era mais a mesma. As pessoas dentro eram diferentes. O tratamento era diferente, e tudo porque uma senhora de vestido simples se recusou a aceitar ser tratada como menos. Helena ajustou a sacola de feira no braço e seguiu pela calçada. Dentro da sacola, entre os legumes e verduras, estava uma lição que se espalhava como ondas. Dignidade não se negocia. Respeito não é cortesia, é direito. E quando uma pessoa corajosa se levanta, o mundo inteiro pode mudar. Quantas Helenas já não foram humilhadas só por parecerem menos importantes? Respeito não é favor, é direito. Se essa história mexeu com você, deixa o like para ela alcançar mais gente e mostrar que dignidade não tem classe social. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Helena e se já viu algo assim acontecer. Compartilha também esse vídeo com alguém que precisa lembrar disso hoje e se inscreve para não perder as próximas histórias.